Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Você vê que Jesus deixou bem claro, olha, vai acontecer. Vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque existe a luz e as trevas. Existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Por que vai acontecer? Porque existem os verdadeiros homens de Deus e existem estes aí. Existem os verdadeiros homens de Deus e existe o Bispo Macedo, Clodomir, Romualdo. Existem os verdadeiros homens de Deus e essas raças de víboras que têm dominado sobre estes templos religiosos. Então Jesus disse, olha, vai acontecer. Não tem como evitar. Só que tem um detalhe. Ai daquele pelo qual eles vêm. Você vê que na época de Cristo, Judas, ele escandalizou os discípulos. Não é isso? Jesus disse, olha, um dentre vós vai me trair. Um dentre vós vai me trair. Quando Jesus falou isso, os discípulos já se escandalizaram. E João perguntou, Senhor, sou eu? Eles ficaram preocupados. Eles ficaram preocupados. E Jesus disse, olha, é aquele que mete a mão comigo no prato. E era exatamente Judas. Então você vê que Judas, ele foi uma pedra de tropeço. Agora, qual foi o fim de Judas? É exatamente o que Jesus falou aqui, olha, é inevitável. Mas ai daquele pelo qual ele vem. Não é isso? Ai daquele pelo qual ele vem. Então, olha o final de Judas. Olha o final da vida de Judas. Ele pagou pelo escândalo que ele cometeu. Ele pagou. E é exatamente isso que acontece. E não acaba não, vamos terminar. Por quê? Porque o escândalo que é causado, o escândalo, quando ele acontece, ele mata a fé de muita gente. Ele leva pessoas para o inferno. Ele destrói vidas. E é exatamente isso que acontece. Olha o que diz aqui. Versículo 2. Melhor fora que ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então, olha a seriedade do que acontece com quem comete os escândalos. Aquele que comete e pratica e faz acontecer os escândalos, ele destrói a vida dele e destrói a vida de muita gente. De muita gente. Jesus, ele disse que melhor fora que ele amarrasse no pescoço uma pedra de moinho e se lançasse ao mar. Você já leu lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Simão, o mágico, ele quis escandalizar a obra? Quando Simão, ele viu Pedro, os apóstolos fazendo os milagres, colocando as mãos na cabeça das pessoas e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, ele logo quis, na sua mente maligna, aquele poder. Ele queria aquele poder para se beneficiar dele. E ele chegou para Pedro e ofereceu, ele quis comprar o poder que os apóstolos tinham, que era o poder do Espírito Santo, para se enriquecer com aquela prática. Quando Pedro percebeu a intenção do coração daquele homem, Pedro, ele disse assim, olha, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Seja para a tua perdição. E isso que
a Universal, através dos seus líderes, tem praticado dentro da instituição, todo esse comércio é um escândalo. Todo esse comércio que é praticado dentro da instituição é um escândalo, que tem roubado, matado e destruído milhares e milhares de pessoas. Não são poucas. São muita gente. Existem pessoas que se suicidaram depois que descobriu a realidade do que acontece por trás do altar da instituição. Existem pessoas que tiraram a própria vida. Existem pessoas que estão com problemas psicológicos. Existem obreiros que estão fazendo tratamentos. Toda essa prática de comércio dentro da instituição é um escândalo que tem destruído muita gente. E Pedro olhou para aquele homem, Simão, o mágico, e disse: olha, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Toda essa prática da Universal é para a perdição deles mesmos. Eles estão perdidos. Perdidos através da ganância que ele tem. Eles estão perdidos e cegos diante da ganância que existe dentro deles. Eles estão cegos por aquilo que eles querem, que é poder, que é glória. E Pedro disse para aquele homem: olha, se arrependa. Não foi isso? Pedro disse: olha, se arrependa. Quem sabe? Olha as palavras de Pedro. Quem sabe? Deus te perdoe. Quem sabe? Quando Pedro falou isso, o pecado que esse homem ele ia praticar ou queria praticar, e na verdade praticou, porque Jesus disse que hoje para um homem pecar, ele não precisava se deitar com a mulher. Se simplesmente ele pensar, ele já tinha cometido adultério. Então esse homem, ele cometeu o escândalo, porque ele intentou aquilo na sua alma, no seu coração. Ele queria o poder do Espírito Santo para se enriquecer, para ter lucro. E é isso que a Universal, através dos seus líderes, tem feito. Tem usado a Bíblia para se enriquecer. Tem usado o falar em línguas para se enriquecer. Tem usado o poder do Espírito Santo que eles demonstram ter para o povo para se enriquecer. Vocês têm escandalizado a obra. Vocês estão escandalizando a igreja. Vocês estão escandalizando pessoas que poderiam conquistar a sua salvação. Vocês estão afastando as pessoas do Evangelho. Vocês estão fechando as portas do reino dos céus para uma multidão. Vocês estão escandalizando as pessoas. Porque toda prática que está sendo descoberta nos dias de hoje, na qual ficou anos e anos escondido debaixo do tapete, aonde vocês fizeram de tudo para esconder a corrupção, o adultério, o desvio de dinheiro, o enriquecimento ilícito e muitas outras práticas, envolvimento nas políticas e outras coisas mais. Hoje, vocês não têm como mais esconder a verdade dos próprios pastores. Porque muitos pastores que estão aí estão pensando que estão realmente fazendo a obra de Deus. Mas agora, não tem como esconder mais deles.
Os obreiros, não tem como mais esconder mais dos obreiros. Tudo está vindo à tona. Sabe por quê? Porque Cristo, ele vai revelar a verdade para a sua igreja. E vocês que estão cometendo esses escândalos, ai de vocês. Ai de vós. Se arrependam. Quem sabe? Talvez Deus perdoe vocês. Foi isso que Pedro, ele falou para o Simão, o mágico. Quem sabe? A coisa é mais séria do que você imagina. Nos interiores, aqui de São Paulo ou do Nordeste, aqui do Brasil, acontecem coisas terríveis. Acontecem coisas terríveis. E essa prática de prostituição, de vício e adultério virou algo tão normal dentro da instituição que você nem imagina. Às vezes, o pastor está fazendo a reunião e a esposa está no escritório com o auxiliar. É isso mesmo. Isso acontece há muito tempo na instituição. Isso acontece há muito tempo. Você quer ver uma coisa? Na década de 90, eu fui assumir uma igreja aqui em São Paulo, na Vila Santa Catarina, aqui na Zona Sul, que o pastor tinha adulterado com várias pessoas. E quando eu fui para essa igreja, eu era solteiro ainda. E eu vi coisas terríveis. Ele ia fazer visita nos membros e queria ter relações com os membros da igreja. Até crianças da escolinha. Eu fiquei sabendo de coisas terríveis. Porque não existe temor. Como vai existir temor de Deus numa instituição que não vive a verdade, que não prega a verdade? Como vai haver temor numa instituição onde se valoriza os lobos? Como vai ter verdade numa instituição aonde os verdadeiros homens de Deus que existem são deixados de lado? E os que são valorizados são aqueles que dizem que arrebentam por causa das ofertas que são arrecadadas. Como pode haver verdade numa instituição onde o pastor ele é aprovado ou reconhecido como homem de Deus não pelas pessoas que ele converteu, ou pelas pessoas que ele batizou nas águas, ou batizou pelo Espírito Santo, mas são reconhecidos como homens de Deus quando arrecadam dinheiro para a instituição, quando pegam o mês, ou quando tiram dinheiro do povo. Como pode haver verdade numa instituição que, quando tem reunião de pastores, a primeira coisa que se pergunta é se pegou o mês da igreja, ou quanto deu a campanha? Ninguém pergunta se a igreja encheu. Ninguém pergunta como estão os obreiros espiritualmente. Ninguém pergunta como está a igreja espiritual, se o povo está sendo abençoado, se o povo é batizado com o Espírito Santo. Isso não é perguntado. A primeira coisa que se pergunta, toda reunião ou toda noite, quando vai levar as ofertas para a sede, é exatamente isso. Quanto deu
a reunião, quanto deu a fogueira santa. Para a instituição, não importa se a igreja deu uma pessoa na reunião, mas se deu 1 milhão de oferta, tá maravilha. Mas se deu 1 milhão de pessoas na reunião e deu 10 reais, 100 reais de oferta, para eles não querem saber disso. Como pode haver verdade numa instituição que a prioridade não é o povo, não são vidas, não são almas, não é a salvação, mas sim dinheiro, lucro? Como pode haver verdade numa instituição aonde não há respeito para com os obreiros, para com os membros e para com os próprios pastores? Como pode haver verdade numa instituição aonde aqueles que não crescem financeiramente são jogados na rua, são abandonados, deixados de lado, ou são colocados na política, ou em alguma empresa da instituição, que são várias? Onde há verdade numa instituição aonde a mensagem da salvação não existe, e quando é pregado é simplesmente para disfarçar e para enganar os membros? Ai daquele do qual vêm os escândalos. E a trajetória da Universal até hoje, e assim vai continuar, é movida por escândalos. Nós vamos replantar, domingo nós vamos replantar, domingo nós vamos dar envelope de novo, vamos dar envelope na segunda. Enquanto Jesus não voltar, a gente vai continuar dando envelope, ou não? Sim, senhor. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, e muito bem, é dar um envelope. Gravou? Pode espalhar isso aí.